Tenho falado muito de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Você que acompanha o facebook.com/gramática-online já sabe de tudo isso. Mas vamos rever que sempre é importante. Oxítonas é o nome que nós damos às palavras que têm a sílaba mais forte na última sílaba. Café, por exemplo, última sílaba fé é a mais forte, é uma oxítona. Paroxítona é aquela que tem a mais força, a maior força na penúltima sílaba, como cadeira. E proparoxítona, aquela que tem a penúltima, a antepenúltima sílaba mais forte, melhor dizendo, como acontece com fósforo. Muito bem. O que nos interessa hoje é o seguinte. Existe uma matéria chamada prosódia. O que estuda a prosódia? A posição da sílaba tônica. Então, quando você vai estudar determinada palavra, você quer saber se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, existe a dúvida. Evidentemente, você pode procurar num dicionário, mas numa gramática você deve procurar a matéria chamada prosódia. Lá estarão as principais palavras. Quando eu digo principais, eu quero dizer aquelas que trazem a maior dificuldade. Evidentemente, não haverá lá a palavra café, sobre a qual eu acabei de falar. Alguém tem dúvida? Alguém acha que vai tomar um café? Ou que vai tomar um café? Não. Todos sabem que é café, não estará lá a palavra. Na prosódia, nós procuraremos aquelas que trazem dúvida. Quando a pessoa erra, quando a pessoa fala uma palavra oxítona como se fosse paroxítona e vice-versa, ou seja lá qual o problema que ela cometa, nós dizemos que o erro se chama silabada. Então, pronunciar uma palavra paroxítona como se fosse oxítona e vice-versa é cometer uma silabada. Hoje vamos ver então as ditas mais importantes, se é que existem mais importantes ou menos importantes. Se você conhece todas, nenhuma é importante para você. Se você não conhece nenhuma sequer, todas são importantes. Observe a frase que cá está. Você já deve ter ouvido falar de Bob Dylan, grande músico mundial, músico desde a década de 60 com seus grandes sucessos, já veio ao Brasil várias vezes. Então vamos começar com as oxítonas, aquelas em que a última sílaba é a mais forte. Você sabe que Bob Dylan, no último ano, ganhou um prêmio. Ele foi considerado o melhor em se tratando de literatura no ano. Então Bob Dylan recebeu um prêmio. Como é que é o nome desse prêmio? Você já deve ter ouvido pessoas falarem em Prêmio Nobel de Literatura, já deve ter ouvido pessoas falarem em Prêmio Nobel de Literatura. Qual é a forma adequada? Então é o seguinte, você deve se lembrar de que nós vimos nas aulas passadas, aulas não, porque por enquanto estamos apenas dando dicas, iniciaremos já já o nosso curso de gramática completo, todinha gramática à sua disposição no gramaticaonline.com.br. Daqui a alguns dias você receberá as instruções. Você sabe que quando a palavra for terminada em L, se a penúltima sílaba for a mais forte, terá de ter acento agudo ou acento circunflexo, como por exemplo acontece com a palavra móvel. A sílaba tônica é a penúltima, tem de ter acento agudo. O acento agudo em virtude de a vogal ser aberta, móvel, certo? Muito bem. Observemos então a palavra que cá está. Como é que é o nome do prêmio? É prêmio Nobel ou prêmio Nobel? Não é assim que se escreve a palavra? Cá está escrita. A palavra tem acento? Não. Então, se ela não tem acento, a pronúncia não pode ser com a penúltima sílaba mais forte. Só a penúltima sílaba será acentuada se ela for mais forte ou vice-versa. Ela será mais forte e terá de ser acentuada. Como esta palavra não tem acento, adivinha então o que acontece? A sílaba tônica passa a ser a última. Portanto, Bob Dylan recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Observou que não há segredo algum.
Se você sabe as regras de oxítona, de paroxítona e de proparoxítona, basta olhar a palavra. Terminou em L, se houver acento na penúltima sílaba, paroxítona, móvel, flexível, saudável. Se não houver acento, é oxítona, por isso Nobel. Evidentemente, a dúvida ocorre quando você vai escrever a palavra. Se você não a conhece, se você não estudou de fato, não saberá qual é a pronúncia, por isso o nosso trabalho aqui. Observe essa outra frase. Você comprou um automóvel, olha lá, automóvel, palavra terminada em L, a penúltima sílaba é a mais forte, por isso o acento agudo. Se não houvesse o acento, diríamos automóvel, e não automóvel, evidentemente. Você comprou o automóvel, começou a dirigi-lo e percebeu que ele não é tão bom quanto você julgava. E aí você pode dizer, você volta lá, volta à loja em que comprou o automóvel e diz, ô meu, este automóvel está... Como é que você pronuncia esta palavra? Você dirá, o automóvel está ruim ou o automóvel está ruim? E aí vem a regra. Nenhuma palavra da língua portuguesa terminada em IM tem acento. Terminou em IM sem acento. É o que acontece com assim, é o que acontece com afim, é o que acontece com capim. Então, esta palavra tem de ser pronunciada da mesma forma. O automóvel está ruim. A sílaba tônica é a última. Então, observe. Não haverá acento em palavra alguma terminada em IM, terminada em IM. Todas serão oxítonas. Quais as duas palavras vistas até agora? Nobel, o prêmio Nobel, seja lá do que for, Nobel de Literatura, Nobel da Paz, não interessa. Ruim, qualquer coisa que tenha essa qualidade oxítona, o automóvel está ruim, ele está ruim, seja lá o que for. Muito bem. Sabe que há mais ou menos 20 anos, há 21 anos eu tive um problema. Estava eu no shopping, passeando com minha esposa, de repente tive um piripaco, sei lá como é que eu vou chamar, comecei a passar mal, vamos para a farmácia do amigo, ele diz, vai para o hospital, fomos para o hospital, o médico disse, ô professor, o senhor está sofrendo um ataque cardíaco. Levaram-me para a mesa de cirurgia, levaram-me para sei lá onde, eu nem me lembro, tão estressado que eu estava. Olha aqui, ó, olha o que fizeram aqui. Fizeram um corte aqui e inseriram um tubo para ver as condições de minhas veias ou artérias, será? O professor de biologia pode explicar melhor do que eu. E aí estava eu lá na maca, com o braço ali, o tubo entrando, e aí o médico disse, professor, fique calmo, tá? Eu vou agora introduzir o catéter. E eu ali, quase desmaiando, desesperado, digo, doutor, é cateter. Quase morrendo, mas não perde a oportunidade de corrigir. Não, mas eu não sou assim não, tá? Eu não corrijo muitas pessoas não. É que naquele momento eu tive de falar porque ele trabalha com isso todos os dias. Então é interessante que ele saiba a maneira adequada de pronunciar. Muito bem, então o que é que acontece? Aquela tubulação que serve para averiguar os problemas cardíacos, ou seja lá quais outros problemas, a palavra é terminada em R. Vimos, quando estudamos as paroxítonas, que quando a palavra for terminada em R e a penúltima sílaba, novamente a penúltima sílaba for a mais forte, haverá acento agudo ou acento circunflexo, conforme a pronúncia seja aberta ou fechada. Por exemplo, é o que acontece com a palavra fêmur. Qual é a sílaba tônica? É a penúltima. Qual é a pronúncia do E? Fechada, não é fêmur, apesar de que agora com a nova ortografia pode-se falar fêmur também de acordo com o que é feito no português europeu. Mas vamos falar como português brasileiro. Então aqui nós pronunciamos fêmur, sílaba tônica é a penúltima, acento circunflexo. A palavra em questão, aquela tubulação, não tem acento. Observe.
não se escreve com acento agudo nem com acento circunflexo no penúltimo E, portanto a sílaba tônica tem de ser a última. Mais uma vez, oxítona. Aquela tubulação, então, se chama cateter, doutor, não catéter. Olha lá. Prêmio Nobel, seja lá do que for, ele está ruim, sílaba tônica é a última, e a tubulação se chama cateter. Relembrando, Prêmio Nobel, sílaba tônica é a última, ele está ruim, sílaba tônica é a última, a tubulação se chama cateter, sílaba tônica é a última. Então, de novo, gente, revendo, eu disse a vocês que falaria sobre algumas palavras, evidentemente. Não vamos aqui falar sobre dezenas, centenas de palavras oxítonas para não perdermos tempo e também porque você tem a lista completa em qualquer dicionário, em qualquer gramática e lá no gramaticaonline.com.br também. O que nós vimos hoje então? Prêmio Nobel, Nobel, palavra oxítona. O adjetivo ruim, sílaba tônica é a última, nenhuma palavra terminada em in tem acento, todas são oxítonas. Depois vimos cateter, aquela tubulação. Aliás, eu posso falar mais duas aqui, muito rapidissimamente também para vocês. Tá? São palavras menos utilizadas. Sabe aquele ducto que leva a urina da bexiga, do rim para a bexiga? O nome daquele ducto é ureter, também não é palavra oxítona, tem a mesma regra de cateter. E aquela ave dos Andes, uma das maiores aves da América Latina, talvez do mundo, se chama condor, certinho? Então é isso aí. Na próxima nós voltaremos com algumas paroxítonas, com algumas proparoxítonas também. Bons estudos para você.